A governanta que trouxe a luz de volta. Um multimilionário acostumado a ter controle absoluto de sua vida e de todos ao seu redor. Uma empregada recém-chegada, com um passado discreto e um dom especial, e uma menina que perdeu o sorriso há muito tempo. O que acontece quando esses três mundos se chocam no lugar mais inesperado de uma mansão gelada pelo silêncio? O que você está prestes a descobrir não só mudará suas vidas para sempre, mas poderá redefinir o verdadeiro significado de uma família. Fique até o final para descobrir. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Histórias que Encantam. Publicamos vídeos todos os dias. Dê like no vídeo se gostar desta história e deixe nos comentários de onde você é e a que horas nos escuta. Ele é um multimilionário acostumado a controlar cada detalhe de sua vida e da enorme mansão em que vive. Uma tarde, ao chegar em casa mais cedo que o habitual, entra na cozinha e vê algo que nunca esperou. Sua nova empregada está ensinando sua filha, uma menina que não havia sorrido em meses, a cozinhar. A farinha na bancada, risadas no ar e uma centelha nos olhos de sua filha. Ele fica ali, olhando em silêncio, até que finalmente pergunta o que está acontecendo. Mas o que ela diz a seguir não apenas o deixa sem palavras, muda completamente a forma como vê sua filha, sua casa e até mesmo a si próprio. Elisa chegou aos portões principais da imponente mansão de Damião Barbosa, carregando uma modesta mala e uma determinação silenciosa. O lugar era impressionante. Altos portões de ferro, uma ampla entrada ladeada por sebes perfeitamente aparadas e um edifício tão grande que parecia mais um hotel que uma casa. Ao entrar, notou imediatamente que, apesar de toda a riqueza exposta, algo não se encaixava. O ar se sentia pesado. Não havia sons de risadas nem passos apressados pelos corredores, apenas um estranho silêncio que parecia segui-la. Um mordomo a guiou pelo hall de mármore, apontando os cômodos principais antes de deixá-la perto da cozinha. Enquanto Elisa observava ao redor, viu uma menina pequena sentada sozinha no final do corredor. A menina Luna tinha cabelo longo e castanho, rosto pálido e uma expressão que não mostrava interesse em nada ao seu redor. Não levantou os olhos quando Elisa a chamou suavemente pelo nome. Manteve o olhar fixo no chão, seus dedos brincando com uma fita que segurava nas mãos. Elisa soube imediatamente que esta criança não estava acostumada a falar com estranhos. Não queria assustá-la, então pensou em uma abordagem diferente. Elisa abriu um armário na cozinha, tirando farinha, açúcar e ovos. Começou a falar de forma casual, não sobre limpeza ou regras, mas sobre comida. "Estou prestes a fazer algo delicioso", disse num tom amigável. "Mas realmente me ajudaria a ter uma assistente." Fez uma pausa e acrescentou brincalhona: "Você acha que consegue quebrar um ovo com uma mão só?" Pela primeira vez, Luna levantou os olhos, curiosa. Luna não respondeu imediatamente, mas seus olhos seguiram Elisa enquanto ela se movia pela cozinha. Elisa decidiu não pressioná-la, mantendo um tom leve e alegre enquanto explicava o que estava fazendo, quebrando ovos, misturando farinha e medindo açúcar. Depois de um minuto, Luna deslizou da cadeira e se aproximou. Ficou em silêncio ao lado da bancada, observando como os ingredientes se acumulavam na tigela. Elisa entregou um único ovo, mostrando como bater suavemente na borda da tigela antes de abri-lo. "Sua vez", incentivou Elisa. Luna tentou, suas pequenas mãos um pouco inseguras. O ovo quebrou, mas um pedaço de casca caiu na tigela. Ela olhou nervosa, esperando ser repreendida, mas Elisa riu. "Isso faz parte da diversão", disse, tirando a casca com uma colher. Os lábios de Luna se curvaram no menor dos sorrisos. Encorajada, Elisa perguntou se ela queria misturar a massa. Logo Luna estava mexendo cuidadosamente, segurando a colher de pau com as duas mãos. O som do utensílio contra a tigela preencheu a cozinha silenciosa e a tensão no ar pareceu se dissipar. Elisa continuou falando, contando pequenas histórias sobre cozinhar quando era mais nova, enquanto Luna começava a adicionar ingredientes sem ser instruída. Não havia pressa nem ordens gritadas, apenas um ritmo lento e paciente. Quando a massa estava pronta,
As bochechas de Luna haviam ganhado um pouco de cor, e seu sorriso havia se transformado em uma risada suave quando um pouco de farinha caiu em sua blusa. Continuaram trabalhando juntas, passando da massa para formar pequenos brigadeiros na forma. Luna estava concentrada, colocando a mistura cuidadosamente com uma colher e organizando em fileiras. Elisa a deixou tomar a iniciativa, intervindo apenas para guiar suas mãos quando a colher se inclinava demais. Pela primeira vez desde que chegou, Elisa sentiu que estava começando a entender a menina silenciosa. Ela não era antipática, estava apenas escondida em seu próprio espaço, talvez sozinha. Quando a forma estava pronta, a deslizaram no forno, e Luna se sentou num banquinho para olhar através da porta de vidro. Conforme os brigadeiros começavam a tomar forma, o aroma doce começou a se espalhar, e Elisa notou que Luna o aspirava profundamente, com os olhos fixos na lenta transformação dentro do forno. Não conversaram muito então, mas o silêncio se sentia diferente, mais suave, mais confortável. Elisa se apoiou na bancada, observando sua nova pequena companheira. Podia ver que a guarda de Luna havia baixado um pouco. A fita da menina agora jazia esquecida na bancada ao seu lado e, em vez disso, ela segurava uma colher de pau como se fosse algo importante. Quando o timer finalmente tocou, Luna saltou, ansiosa para tirar a forma. Elisa a ajudou com as luvas de cozinha e juntas colocaram os brigadeiros numa grade para esfriar. Luna riu quando um deles se partiu pela metade, roubando um pedaço antes de esfriar completamente. Foi nesse momento que tudo mudou. O som de passos firmes e rápidos veio do corredor, e Elisa se virou para ver Damião Barbosa entrando na cozinha mais cedo que o esperado. Seu terno caro e sapatos polidos contrastavam com a bagunça casual, quase caseira que haviam criado. Farinha na bancada, algumas cascas de ovos quebradas numa tigela e o aroma de brigadeiros recém-feitos preenchendo o ar. Ele parou abruptamente quando as viu. Seus olhos foram primeiro para Elisa, depois para sua filha, e algo em sua expressão mudou. Luna, sem perceber sua surpresa, ainda ria suavemente enquanto lambia um pouco de chocolate do dedo. Para Damião era uma visão rara. Sua filha mal havia sorrido em meses, muito menos rido. Não disse nada no início, apenas ficou ali absorvendo a cena. Elisa se endireitou um pouco, insegura de como ele poderia reagir, mas também não falou. Podia sentir o peso do momento, intuindo que isso era importante. O olhar de Damião permaneceu em Luna, como se temesse quebrar qualquer frágil magia que estivesse acontecendo. O silêncio se prolongou, mas não era mais frio. Era o tipo de pausa que contém algo precioso. Então, quase sem querer, ele deixou escapar um suspiro silencioso, e o canto de sua boca se elevou ligeiramente, como para igualar a alegria de sua filha. Nos dias que se seguiram ao primeiro encontro com Luna, Elisa decidiu manter as coisas simples. Não pressionou a menina para falar ou brincar. Em vez disso, criou um ritual silencioso. Todas as tardes, no mesmo horário, preparava algo na cozinha. Às vezes era uma sopa, outras vezes um bolo, e às vezes apenas pão com manteiga e ervas. Sempre mantinha a porta da cozinha aberta, não para convidar alguém diretamente, mas para deixar que os aromas se espalhassem pelo corredor. Não comentou muito sobre isso com os outros membros da equipe, e ninguém pareceu se importar com seu novo hábito. Os 2 primeiros dias Luna não apareceu. Elisa continuou mesmo assim, descascando batatas, cortando pão, fervendo macarrão, tudo enquanto cantarolava suavemente. No terceiro dia, notou uma pequena sombra no corredor. Não levantou os olhos imediatamente. Sabia que era Luna. A menina estava parada bem no batente da porta, seu pequeno corpo apoiado na parede. Não falava, apenas observava com aqueles olhos curiosos e cautelosos. Elisa manteve as mãos em movimento, cortando cenouras em fatias finas e depois deixando cair numa panela com um suave borburinho. Falou com voz tranquila, descrevendo suas ações como se estivesse falando sozinha. Agora vão as cenouras. Precisam cozinhar até ficarem macias. Não se virou nem pediu para a Luna se aproximar. Simplesmente continuou com seu trabalho.
O aroma dos vegetais fervendo começou a preencher o ambiente e o leve som de uma colher batendo contra a panela pareceu atrair Luna. Ela se aproximou devagar. Seus pequenos sapatos quase não faziam ruído contra o piso da cozinha. Parou a alguns metros da bancada, seus olhos acompanhando cada movimento das mãos de Elisa. Elisa a olhou brevemente, o suficiente para sorrir, e depois voltou a olhar a tábua de corte onde estava picando cebolas. Estas vão deixar a sopa mais doce, explicou suavemente, com tom firme e casual. Pegou o sal, adicionou uma pitada à panela e mexeu delicadamente. Luna se aproximou mais um passo, agora de pé bem ao lado da bancada. Sua mão descansava na borda, os dedos tamborilando levemente, como se estivesse testando o espaço. Elisa deslizou a colher de pau em sua direção sem forçar, apenas oferecendo. "Quer mexer?" perguntou, mantendo os olhos na panela. Luna hesitou, então pegou a colher, dando à mistura um giro lento e cuidadoso. Seus movimentos foram cautelosos no início, mas logo encontrou um ritmo, observando como as cores se misturavam no caldo fumegante. Elisa não a corrigiu, nem disse para ter cuidado. Em vez disso, continuou adicionando ingredientes, deixando Luna fazer parte do processo sem focar muita atenção nela. A partir desse dia, a cozinha começou a mudar. Não era mais apenas um lugar para preparar comida. Tornou-se um pequeno centro de aconchego numa casa que havia parecido grande e silenciosa demais. Todas as tardes, Elisa estaria lá cortando, mexendo, provando. E Luna aparecia no seu devido tempo. Às vezes ajudava desde o início, outras vezes simplesmente se sentava na bancada e observava. Os aromas de pão recém-assado ou ensopado borbulhando se espalhavam pelos corredores, substituindo o aroma frio dos móveis encerados e quartos intocados. Pouco a pouco, as cores começaram a preencher o espaço. Verduras brilhantes na bancada, um pano de prato vermelho pendurado na alça do forno, um pequeno prato de biscoitos esfriando perto da janela. A presença de Luna também trouxe pequenos sons. O arrastar de uma cadeira pelo chão, o tilintar de uma colher, até mesmo a risada ocasional quando algo inesperado acontecia, como a massa grudar nos dedos. Ninguém havia dito que ela tinha que estar lá, e era isso que fazia funcionar. Ela vinha porque queria, e Elisa a tratava como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Esta rotina, por simples que fosse, começou a afrouxar a tensão que antes pairava no ar. A cozinha, antes fria e impessoal, estava se tornando o coração do lar. Damião começou a perceber. No início foi sutil. Passava pela porta da cozinha a caminho de seu escritório e ouvia vozes baixas, o som de algo sendo cortado ou a risada leve de Luna. Uma noite a curiosidade foi mais forte e ele parou bem do lado de fora da porta. Lá dentro, Elisa estava sovando massa na bancada com as mangas arregaçadas, enquanto Luna polvilhava farinha sobre a superfície. Não havia desconforto nem conversa forçada, apenas um fluxo constante de pequenas tarefas e um conforto silencioso. Damião não entrou, ficou encostado na parede, escondido o suficiente para não ser notado. Seus olhos acompanharam cada movimento de Luna, e pela primeira vez em muito tempo, a viu completamente absorta em algo. Não estava distraída nem fechada em si mesma. Estava ali, presente no momento. Seu cabelo tinha um pouco de farinha e suas bochechas estavam ligeiramente coradas pelo calor do forno. Damião não pôde deixar de notar a diferença com algumas semanas atrás, quando ela mal falava com alguém. Ficou mais tempo do que pretendia, observando como Elisa deixava Luna tomar a iniciativa em certas etapas, sem apressá-la, sem corrigi-la duramente. Era como se a cozinha tivesse se tornado um espaço seguro, onde Luna não precisava ter cuidado de cometer erros. Nos dias seguintes, as visitas silenciosas de Damião se tornaram mais frequentes. Às vezes chegava bem a tempo de ver Luna provar a sopa e dar a Elisa um pequeno aceno de aprovação. Outras vezes a encontrava sentada de pernas cruzadas na bancada, debulhando ervilhas ou partindo chocolate em pedaços pequenos. Nunca interrompeu, e elas nunca o convidaram a entrar, mas ele não se importava.
Era suficiente observar, ver a centelha de vida retornando à sua filha pouco a pouco. O espaço cheirava diferente agora, mais vivo, mais como um lugar onde momentos reais aconteciam. Até mesmo o resto da equipe havia começado a comentar que a casa parecia mais acolhedora, embora não conseguissem explicar por quê. Damião sabia. Era essa rotina, essa conexão silenciosa entre Elisa e Luna, que estava mudando tudo lentamente. Uma noite, enquanto o sol se punha, se encontrou mais uma vez na porta, apoiado em silêncio, enquanto Luna mexia uma panela com total concentração. Elisa estava ao seu lado, explicando algo sobre adicionar temperos, sua voz tranquila e firme. Damião ficou ali sem dizer nada, simplesmente contemplando a visão de sua filha absorta, curiosa e, à sua maneira, feliz novamente. Elisa estava limpando uma das gavetas inferiores da cozinha, ajoelhada no piso de cerâmica, com um pano e uma pequena cesta para organizar os itens. A maior parte do que encontrou era comum: velhas fichas de receitas, algumas colheres de medida quebradas e panos de prato desiguais dobrados em pilhas irregulares. Enquanto afastava uma pilha de guardanapos, sua mão tocou algo diferente. Era um pedaço de papel dobrado, ligeiramente amassado, as bordas macias de ter sido manuseado muitas vezes. Curiosa, abriu com cuidado. A letra era irregular, claramente de uma criança. As palavras eram curtas e simples, mas a fizeram parar. Era um bilhete de Luna escrito para sua mãe falecida. A mensagem dizia que lamentava não ter comido no dia anterior e prometia que tentaria ser boa. O peito de Elisa se apertou ao ler. A ideia de uma criança se desculpando por algo tão pequeno, e para uma mãe que não estava mais lá, a atingiu de uma forma que não pôde ignorar. Não sabia quando o bilhete havia sido escrito, mas o papel parecia velho e a tinta havia desbotado ligeiramente. Sem fazer ruído, Elisa o dobrou exatamente como estava e o colocou de volta na gaveta onde o encontrou. Fechou a gaveta devagar, como se selasse a memória, mas as palavras ficaram com ela. Levou o peso disso em silêncio, decidindo não mencionar a ninguém. Sabia que não era seu lugar trazê-lo à tona ainda, mas também soube que nunca o esqueceria. O resto do dia transcorreu numa rotina tranquila. Elisa continuou com seu trabalho como de costume, preparando refeições, arrumando a cozinha e riscando pequenas tarefas domésticas de sua lista. Notou Luna pela casa, às vezes no corredor, às vezes perto da janela, mas não conversaram muito naquela tarde. O bilhete havia mudado a forma como Elisa olhava para a menina. Sempre havia sentido que existia dor sob o silêncio de Luna, mas agora tinha uma pequena prova disso. Naquela noite, depois do jantar, Elisa estava na cozinha enxaguando os pratos quando ouviu passos suaves atrás dela. Luna estava ali, segurando o pequeno ursinho de pelúcia que frequentemente carregava. Não falou imediatamente, mas sua expressão era diferente, menos reservada, quase tímida. Depois de uma pausa, perguntou baixinho: "Você pode me colocar na cama esta noite?" Era um pedido tão simples, mas Elisa entendeu que significava algo importante. Sem hesitar, secou as mãos e assentiu. Caminharam juntas pelo corredor até o quarto de Luna, a luz suave das lâmpadas projetando manchas aconchegantes ao longo do tapete. Dentro do quarto, Luna se meteu na cama, enquanto Elisa puxava o cobertor até seus ombros. Luna se deitou de lado, abraçando seu ursinho, enquanto Elisa se sentava na cadeira ao lado da cama. Não tentou iniciar uma conversa nem contar uma história para dormir. Simplesmente ficou ali, presente, enquanto a respiração de Luna começava a desacelerar. De vez em quando, os olhos da menina se abriam para se certificar de que Elisa ainda estava ali, e sempre encontravam o mesmo olhar firme e tranquilizador. Elisa manteve sua postura relaxada, uma mão descansando levemente no braço da cadeira, a outra dobrada no colo. O silêncio se prolongou, mas não era desconfortável. Parecia estável, como uma promessa silenciosa de que não sairia até Luna estar dormindo. Lentamente o corpo da menina relaxou. Seu aperto sobre o ursinho afrouxou conforme o sono começava a dominá-la.
Elisa observou como seu rosto se suavizava, a tensão em sua testa desaparecendo aos poucos. Sentiu uma onda de proteção que não conseguia explicar completamente, como se lhe tivessem confiado uma pequena parte de confiança e fosse seu dever protegê-la. Ficou mesmo depois que a respiração de Luna se estabeleceu no ritmo lento do sono profundo, certificando-se de que a menina estava realmente em repouso antes de pensar em se mover. Nesse exato momento, a porta do quarto se abriu ligeiramente. Damião estava na soleira, a luz do corredor contornando sua figura. Havia vindo verificar sua filha, esperando encontrá-la dormindo e sozinha, mas encontrou Elisa ali, sentada em silêncio ao seu lado. Por um momento não se moveu nem falou. Seus olhos se desviaram de Elisa para Luna, notando como sua filha parecia pacífica, algo que havia sido raro por tanto tempo. Sentiu algo se mexer dentro dele, algo para o qual não estava preparado. Não era raiva nem ciúme exatamente, mas um medo profundo e desconhecido. A visão de sua filha encontrando consolo em outra pessoa o fez perceber que essa nova conexão entre elas era forte, talvez mais forte que qualquer coisa que ele havia conseguido dar a ela em meses. Esse pensamento o inquietou. Ficou na porta mais tempo do que pretendia, inseguro se entrar ou se retirar. O medo não era sobre Elisa em si, era sobre perder o papel que deveria ter tido na vida de sua filha. Em silêncio, fechou a porta pela metade novamente, deixando-as na suave luz da lâmpada de cabeceira. E enquanto caminhava de volta pelo corredor, a imagem de Elisa e Luna ficou com ele. Um lembrete de um vínculo que estava crescendo mais rápido do que ele conseguia controlar. A tempestade começou no final da tarde, com nuvens escuras se acumulando rapidamente sobre a mansão. No início era apenas uma chuva intensa batendo contra as janelas, mas logo o vento se levantou, balançando as venezianas e dobrando as árvores do jardim. Elisa estava na cozinha terminando a limpeza quando as luzes começaram a piscar. Olhou para o corredor, suspeitando já o que estava por vir. Então, com um breve piscar final, a eletricidade se foi completamente. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som da chuva batendo no telhado e o distante estrondo de um trovão. Quase instantaneamente, ouviu passos rápidos e Luna apareceu na porta da cozinha. Tinha os olhos muito abertos e agarrava com força as mangas de seu suéter. Elisa não precisou perguntar. Podia ver o medo no rosto da menina. Lembrou do que Damião havia dito. A mãe de Luna havia morrido num dia chuvoso. Para Luna, tempestades não eram apenas mau tempo, eram um lembrete doloroso. Sem perder tempo, Elisa se agachou ao seu nível e falou calmamente, assegurando que estava tudo bem. Procurou na pequena gaveta, onde eram guardados os itens de emergência, e encontrou algumas lanternas à pilha. Em vez de simplesmente entregar uma, Elisa decidiu transformar o momento em algo mais suave, algo menos aterrorizante. Tirou potes de vidro vazios de um armário e colocou uma lanterna dentro de cada um, deixando que a luz se espalhasse num brilho cálido e disperso. Estes, disse a Luna, são nossos potes de estrelas. Vão manter a escuridão afastada. Os olhos de Luna pararam nos potes, a curiosidade lentamente substituindo o medo. Elisa alinhou os potes ao longo do chão do corredor, criando um pequeno caminho brilhante. Então se sentou com Luna bem no meio dele. A menina ficou perto, ainda tensa, mas não tão paralisada quanto antes. Elisa começou a cantarolar uma velha melodia que lembrava da própria infância, uma que sua avó costumava cantar. Depois de alguns momentos, cantou suavemente a letra, sua voz firme e baixa. Luna se apoiou contra ela, segurando seu ursinho numa mão enquanto observava as suaves luzes piscarem dentro dos potes. A tempestade lá fora não cessava, mas ali, nesse pequeno trecho do corredor, parecia distante. Os minutos passaram devagar. O trovão ainda ecoava à distância, e as pesadas gotas de chuva continuavam caindo contra o vidro. Mas o brilho dos potes de estrelas fazia o espaço parecer seguro. Luna começou a relaxar. Seus ombros baixaram. Seu aperto sobre o ursinho afrouxou. Elisa continuou cantando,
repetindo os versos com o mesmo ritmo tranquilo. Em certo momento, os lábios de Luna se moveram fracamente, tentando acompanhar as palavras. Elisa não chamou atenção para isso, simplesmente continuou, deixando que o momento permanecesse tranquilo e natural. Depois de um tempo, Luna apoiou a cabeça no braço de Elisa, com os olhos semicerrados. A luz dos potes se refletia fracamente em seu rosto, fazendo seus traços parecerem suaves na penumbra. Elisa ajustou sua posição para que Luna pudesse se apoiar mais confortavelmente, envolvendo-a com um braço sem apertar. Sentiu a respiração da menina desacelerar enquanto se deixava levar pelo sono. A tempestade lá fora ainda era barulhenta, mas Luna não se sobressaltava mais quando chegava o trovão. As duas ficaram ali, rodeadas pelo suave círculo de luz, até que a respiração de Luna se estabilizou completamente. Quase 1 hora depois, a porta principal se abriu. Damião entrou, se sacudindo da chuva de seu sobretudo e passando uma mão pelo cabelo molhado. A tempestade o havia pego fora em reunião de negócios e sua roupa estava úmida pelo temporal. Deixou sua pasta sobre uma mesa e olhou para o corredor, curioso pelo fraco brilho que vinha do chão. Ao se aproximar, a visão o fez parar no lugar. Elisa estava sentada no chão com as costas contra a parede, um braço ao redor de Luna adormecida. A cabeça da menina estava aninhada contra seu peito e seu pequeno ursinho descansava em seu colo. Ao redor delas, os potes brilhavam suavemente, projetando pequenas poças de luz que piscavam a cada movimento das lanternas em seu interior. Damião ficou quieto, observando sem dizer uma palavra. Notou a expressão pacífica no rosto de Luna, tão diferente do olhar reservado e distante que frequentemente tinha. Surpreendeu-se com o quão completamente à vontade ela parecia, mesmo com a tempestade ainda ecoando lá fora. Damião se aproximou em silêncio, sem querer incomodá-las. Agachou ao lado delas, seus olhos se movendo de Elisa para sua filha. Uma compreensão começou a se formar em sua mente, uma que era tão desconfortável quanto clara. Sempre havia acreditado que manter Luna segura significava protegê-la de qualquer dano, manter sua rotina estável, certificar-se de que tivesse tudo o que precisava. Mas ao olhá-la agora, dormindo nos braços de outra pessoa, viu que segurança não era o mesmo que consolo. Ele havia faltado com algo mais que proteção física. Havia faltado uma presença, alguém que simplesmente ficasse com ela quando o medo chegasse. Esse pensamento pesava sobre ele. Ficou ali por um tempo, os três rodeados pelo suave brilho dos potes, até que finalmente se recostou contra a parede, deixando que a quietude se assentasse. Lá fora a tempestade continuava, mas ali no cálido círculo de luz não importava. Encontrou-se observando Elisa mais de perto agora. Ela não estava fazendo nada grandioso ou complicado. Não estava contando histórias nem prometendo que nada de ruim aconteceria. Simplesmente estava ali. Seus braços firmes ao redor de Luna, seu corpo quieto e tranquilo. Damião percebeu que isso era algo que não havia dado à sua filha há muito tempo. Tempo sem distrações, tempo sem pressa. Sentiu-se ao mesmo tempo grato e inquieto, inseguro de como assumir esse papel ele mesmo. Por enquanto, não tentou. Em vez disso, ajustou sua posição, sentando completamente no chão ao lado delas. Não falou, não se moveu, apenas ficou ali enquanto os minutos se alongavam. De vez em quando, Elisa o olhava, sua expressão ilegível, mas não quebrava o silêncio. Naquela quietude compartilhada, Damião sentiu uma estranha mistura de emoções. Alívio de que Luna havia encontrado consolo e um agudo e persistente temor de que, se não tivesse cuidado, poderia perder a proximidade que queria reconstruir com ela. Ainda assim, ficou. E quando a chuva finalmente começou a diminuir lá fora, os três ainda estavam ali, rodeados por suas pequenas estrelas brilhantes. Era um espaço longo e estreito, com altas janelas de ambos os lados e fileiras de plantas em vasos, a maioria caída pelo abandono. O piso de ladrilhos estava coberto por uma fina camada de poeira e o ar no interior cheirava fracamente a terra e folhas velhas. Ninguém havia entrado ali há muito tempo. Elisa não sabia muito sobre o ambiente até uma tarde tranquila,
quando ela e Luna estavam juntas na cozinha. A menina estava desenhando num pedaço de papel. Quando parou, olhou para o corredor e falou baixinho. Mamãe costumava cuidar das flores ali. Disse quase como se estivesse testando as palavras. Elisa a olhou, mas não fez perguntas. Percebeu que Luna não estava pronta para falar mais sobre isso. Em vez disso, simplesmente assentiu, deixando o momento passar. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava pelo corredor dos fundos, Elisa notou pela primeira vez as portas de vidro empoeiradas. Não as abriu. Pensou no que Luna havia dito e decidiu que esperaria a menina voltar ao assunto, em vez de pressioná-la. Passaram-se vários dias antes do tópico voltar à tona. Luna apareceu na cozinha numa manhã, segurando seu ursinho e parecendo hesitante. "Quer ver?" perguntou. Elisa não precisou perguntar a que se referia. Secou as mãos, sorriu e assentiu. Luna a conduziu pelo corredor até as portas de vidro fechadas. As empurrou para abrir com um pequeno esforço, e um leve rangido ecoou quando as dobradiças se moveram. Lá dentro, o jardim de inverno estava em silêncio, exceto pelo fraco som de água pingando de algum lugar. A maioria das plantas havia murchado, suas folhas pendendo moles, mas algumas teimosas tinham pequenos brotos verdes. A luz do sol se filtrava através das altas janelas, iluminando as partículas de poeira no ar. Elisa entrou devagar, deixando Luna tomar a iniciativa. A menina caminhou pelas fileiras parando para apontar certos vasos. Estas eram as favoritas dela, disse tocando a borda de um grande vaso de cerâmica. Não parecia triste exatamente, mais pensativa, como se lembrasse detalhes que só ela conhecia. Elisa escutou respondendo apenas com suaves reconhecimentos. Não queria transformar a visita numa conversa sobre perda. Parecia mais importante simplesmente estar ali. Nas visitas seguintes, o jardim de inverno se tornou um lugar de encontro tranquilo para elas. Não iam todos os dias, mas sempre que Luna sugeria, Elisa sempre aceitava. Começaram a levar pequenos objetos, regadores, um pano macio para limpar a poeira dos vasos e às vezes um pacote de sementes que Elisa havia encontrado na despensa. Trabalhavam lado a lado, sem pressa, às vezes conversando, às vezes não. Luna parecia saber exatamente onde certas flores costumavam crescer, apontando vasos vazios e descrevendo suas cores. Elisa seguiu suas instruções, plantando onde Luna queria ou podando cuidadosamente as folhas quando solicitada. Pouco a pouco, o ar do ambiente começou a mudar. O cheiro de terra úmida ficou mais forte e algumas plantas começaram a mostrar sinais de recuperação. Os passos de Luna se tornaram mais seguros no espaço e ela passava mais tempo se movendo de um lado ao outro, verificando o progresso. Não eram apenas as plantas que estavam voltando à vida. O jardim estava se tornando novamente parte de seu mundo diário. Uma tarde, enquanto Luna enchia um regador, Damião voltou para casa mais cedo que o habitual. Ao caminhar pelo corredor dos fundos, notou que as portas de vidro estavam abertas. Algo pouco comum. Curioso, se aproximou e olhou para dentro. O que viu o fez parar. Elisa estava ajoelhada junto a uma fileira de pequenos vasos, com as mãos cobertas de terra, enquanto pressionava a terra fresca ao redor de um caule. Ao seu lado, Luna despejava água cuidadosamente em outro vaso, com o rosto concentrado na tarefa. Não havia desconforto entre elas, nenhum sinal de que fosse uma atividade forçada. Moviam-se com facilidade, uma ao redor da outra, sua atenção focada completamente nas plantas. A luz do sol fazia o ambiente parecer mais acolhedor, o verde das folhas mais vivo. Por um momento, Damião ficou ali observando. Lembrou da última vez que estivera naquele espaço. Havia sido com sua esposa, muito antes do mundo de Luna mudar. Naquela época, o jardim estava cheio de cor e risadas. Agora, pela primeira vez em anos, parecia vivo novamente. Entrou em silêncio, sem querer quebrar o ritmo. Luna não o notou imediatamente. Estava agachada, inspecionando uma pequena flor que havia começado a desabrochar. Elisa levantou os olhos brevemente e assentiu educadamente, mas não parou de fazer o que estava fazendo. Não havia necessidade de explicações ou cumprimentos. A cena falava por si mesma.
Damião caminhou lentamente por uma das fileiras, olhando as plantas, vendo as mudanças. Algumas ainda lutavam, mas outras pareciam saudáveis o suficiente para voltar a crescer fortes. Percebeu que não se tratava apenas de arrumar um ambiente ou reviver plantas. Tratava-se de dar à Luna um lugar onde pudesse criar novas memórias, diferentes daquelas ensombradas pela perda. Ficou alguns minutos, deixando que a quietude se assentasse ao seu redor. Nos dias seguintes, Damião notou que Luna falava mais frequentemente do jardim. Mencionava quando uma planta estava melhor ou quando ela e Elisa haviam movido os vasos para que recebessem mais luz solar. Notava-se que o espaço voltava a ser seu, não como um lembrete do que havia perdido, mas como algo vivo que podia cuidar agora. Elisa nunca fez discursos sobre cura ou seguir em frente. Não tentou explicar o que o jardim significava. Simplesmente deixou Luna liderar, dando-lhe as ferramentas, o tempo e a companhia para transformar o espaço em algo novo. Isso foi suficiente. Quando Damião pensou no momento em que entrou e as viu juntas, compreendeu que algumas mudanças não precisam ser planejadas nem forçadas. Apenas precisam de espaço para crescer. E no jardim de inverno, tanto Luna quanto as plantas haviam encontrado esse espaço. Era uma manhã tranquila na mansão. Elisa estava limpando a bancada da cozinha depois do café da manhã, quando ouviu pequenos passos atrás dela. Virou-se e viu Luna parada na porta, segurando um envelope. A menina não disse nada no início. Simplesmente ficou ali segurando-o firmemente com as duas mãos. Elisa secou as mãos numa toalha e se agachou para ficar no seu nível. "É para mim?" perguntou baixinho. Luna balançou a cabeça negativamente e respondeu em voz baixa: "É para a mamãe." Seu tom era tranquilo, não triste, mas havia uma certa seriedade em seus olhos. Elisa não fez perguntas, simplesmente assentiu e esperou. Luna se adiantou, colocando o envelope nas mãos de Elisa. "Pode olhar", acrescentou quase como se tivesse ensaiado as palavras. Elisa o abriu com cuidado, tirando uma folha de papel dobrada. Dentro havia um desenho feito com cores vivas de giz de cera. Mostrava 4 pessoas, Luna, Elisa, Damião e uma mulher flutuando ligeiramente sobre eles, rodeada de pequenas nuvens azuis e um sol amarelo. Todos no desenho sorriam. Na parte inferior, escritas com letras desiguais, estavam as palavras: "Estamos bem agora." Ela ajudou. Compreendeu imediatamente quem era a mulher no céu. A falecida mãe de Luna estava desenhada com uma expressão gentil, seus braços estendidos como se estivesse cuidando deles. Elisa levantou os olhos para Luna, que permanecia em silêncio, esperando uma reação. "É lindo", disse Elisa baixinho. Não tentou dizer mais porque sabia que o desenho falava por si só. Dobrou o papel com cuidado e o deslizou de volta no envelope. "Posso mostrar ao seu pai?" perguntou. Luna assentiu sem hesitar. Elisa se levantou, mantendo o envelope seguro em suas mãos, e juntas caminharam pelo corredor até o escritório de Damião. Quando chegaram à porta, Elisa bateu suavemente. A voz de Damião indicou para entrarem. Ele estava em sua mesa, revisando papéis, mas levantou os olhos imediatamente quando as viu. Elisa se aproximou e lhe estendeu o envelope. "Luna fez isso", disse simplesmente. Damião o pegou, franzindo ligeiramente o senho com curiosidade. Abriu o envelope e desdobrou o desenho. No início apenas olhou, seus olhos se movendo lentamente de uma figura para outra. Sua mão congelou na metade do caminho, alisando o papel sobre a mesa. Quando leu as palavras na parte inferior, "Estamos bem agora", ela ajudou. Parou completamente. Seus olhos começaram a brilhar e piscou várias vezes, mas as lágrimas ainda assim vieram. Era raro que mostrasse emoção tão abertamente, especialmente na frente de sua filha, mas naquele momento não tentou esconder. Seu peito subia e descia mais pesadamente, e apertou os lábios como para se estabilizar. Luna se aproximou dele sem hesitar, envolveu sua cintura com os braços e apoiou a cabeça contra ele. Damião deixou escapar um suspiro trêmulo e pôs uma mão em suas costas, abraçando-a com força.
Sua outra mão ainda segurava o desenho, o papel tremendo ligeiramente entre seus dedos. Elisa ficou a alguns passos de distância, não querendo se intrometer no momento, mas sua presença era parte dele. Damião sabia. Depois de um momento a olhou. Seus olhos estavam vermelhos, sua expressão ainda crua, mas havia algo mais ali também. Reconhecimento. Sem falar, estendeu sua mão livre em direção a ela. Não foi apenas um gesto. Carregava uma mensagem que ela pôde sentir. Dizia que entendia o que ela havia feito por Luna e que estava grato de uma maneira que as palavras não podiam expressar. Elisa se adiantou e pegou sua mão brevemente, dando um pequeno e firme aperto antes de soltá-la. Não encheram o silêncio com explicações ou longos discursos. Luna ficou nos braços de seu pai e Damião permaneceu quieto, como se agarrasse ao momento. O desenho estava aberto sobre a mesa, suas cores brilhantes contra a madeira escura. Elisa soube que provavelmente ficaria ali por muito tempo, não escondido numa gaveta, mas onde Damião pudesse vê-lo todos os dias. Para ele, não era apenas o desenho de uma criança. Era a prova de uma mudança, uma virada que havia estado esperando, mas que não sabia como criar por conta própria. Para Luna, era uma mensagem que havia conseguido dar sem medo nem hesitação. E para Elisa, foi uma confirmação silenciosa de que tudo o que havia feito, a paciência, as pequenas rotinas, a presença gentil, havia valido a pena. A mão de Damião, ao voltar ao seu lado, não encerrou o gesto que havia feito em direção a ela. Apenas deixou claro que não precisava de palavras para perdurar. Era final de tarde e o quintal dos fundos estava cheio de movimento. Luna corria pela grama com uma pequena bola, rindo enquanto Elisa tentava pegá-la. O ar estava morno e a luz do sol poente projetava longas sombras pelo pátio. Damião apareceu na porta dos fundos, ainda com sua roupa de trabalho, mas sem o paletó. Observou por um momento antes de descer para a grama. "Precisam de mais um jogador?" perguntou. Luna gritou, "Sim!" sem hesitar. Elisa sorriu ligeiramente, entregando a bola à menina para que pudesse começar a próxima rodada. Inventaram regras simples na hora. Jogando a bola, se perseguindo em círculos amplos e rindo quando alguém perdia uma pegada. Para um homem que geralmente parecia controlado e sério, Damião era surpreendentemente rápido, correndo ao redor de Luna para bloquear seu caminho e fazendo movimentos exagerados para fazê-la rir mais alto. Elisa se juntou, zigue-zagueando entre eles, o jogo ficando mais caótico a cada momento. Em certo ponto, Damião se lançou para interceptar um passe que Elisa fez para Luna. Seus sapatos escorregaram na grama ligeiramente úmida e num instante perdeu o equilíbrio. Elisa se moveu para segurá-lo, mas em vez de estabilizá-lo, o impulso a arrastou também. Caíram juntos, batendo no chão com um ruído surdo. Elisa pousou parcialmente de lado, parcialmente contra ele, e por um momento simplesmente ficaram ali, ambos rindo do ridículo da situação. Luna riu a alguns passos de distância, claramente divertida. Quando a risada começou a se desvanecer, Elisa percebeu que a mão de Damião ainda estava em seu braço. Estavam próximos o suficiente para que ela pudesse ver a mudança em sua expressão. Ainda sorrindo, mas mais suave agora, quase curioso. Nenhum dos dois falou. Seus olhos se encontraram e o resto do quintal pareceu ficar quieto por um momento. Sem pensar demais, Damião se inclinou e Elisa não se afastou. Seus lábios se encontraram brevemente, apenas um beijo leve que durou segundos, mas foi suficiente para deixar um peso no ar. Afastaram-se quase ao mesmo tempo, ambos claramente conscientes do que acabara de acontecer. Damião foi o primeiro a falar. Sua voz era tranquila, mas firme. "Isso foi um erro", disse com o olhar fixo nela. Não disse com raiva, mas com uma certa finalidade, como se traçasse uma linha que nenhum dos dois deveria voltar a cruzar. Olhou para Luna, que agora estava ocupada rolando a bola pela grama, e depois novamente para Elisa. "Você é importante na vida dela", continuou, "e preciso que isso permaneça exatamente como está. Profissional." Ela simplesmente assentiu, seu rosto neutro, embora por dentro seus pensamentos corressem. Sabia que ele estava certo ao proteger Luna de qualquer confusão,
Mas isso não apagava o fato de que o beijo havia acontecido. Levantou-se do chão, sacudindo a grama da roupa. Damião também se levantou, e sem outra palavra, retomaram o jogo com Luna, fingindo como se nada tivesse mudado. Mas ambos sentiram a mudança, não dita, mas inegável. Nos dias que se seguiram, a mudança entre eles ficou mais clara. Ainda conversavam quando necessário, ainda se coordenavam sobre as rotinas e necessidades de Luna, mas algo em seu tom era diferente. Havia mais espaço entre eles, pequeno, sutil, mas sempre presente. Elisa notou que Damião evitava momentos em que pudessem estar sozinhos. Era educado, respeitoso, mas cuidadoso. Ela igualou sua abordagem, mantendo suas interações com ele estritamente centradas em Luna ou em assuntos domésticos. Para Luna, nada parecia incomum. Sua risada e energia ao redor deles permaneceram iguais. Mas para Elisa e Damião, a lembrança daquele breve momento no quintal dos fundos perdurou. Não dito, mas impossível de apagar. O quintal em si parecia diferente para Elisa. Agora, sempre que saía, lembrava da queda, da risada e dos poucos segundos em que tudo havia parado antes do beijo. Não se detinha nisso abertamente, mas permanecia em sua mente, uma mistura de calor e cautela. Damião também carregava isso, embora não mostrasse nenhum sinal de querer abordar o assunto novamente. Em vez disso, ambos continuaram unidos pelo acordo tácito que ele havia estabelecido naquele dia. E ainda assim, sob a superfície, o ar entre eles continha aquela tensão silenciosa, um lembrete de que algumas linhas, uma vez abordadas, nunca podem ser ignoradas, mesmo que nunca sejam cruzadas novamente. A discussão começou no final da tarde, no meio de uma conversa sobre lições de casa e rotinas de Luna. Não foi alta nem cheia de gritos, mas a tensão era evidente. Damião acreditava que Luna precisava de regras mais rígidas, mais disciplina em sua vida diária. Elisa discordava, dizendo que a menina já havia passado por demais e precisava de espaço para se sentir segura antes de qualquer outra coisa. Discutiram por vários minutos, cada um tentando explicar seu ponto de vista, nenhum disposto a ceder completamente. Luna havia estado na sala de estar, colorindo tranquilamente na mesa, mas em algum momento durante a discussão desapareceu sem que nenhum dos dois percebesse. Quando a discussão finalmente terminou em silêncio, Elisa olhou para a sala de estar e sentiu um sobressalto. A cadeira de Luna estava vazia e seu livro de colorir estava aberto sobre a mesa. Chamou pelo nome dela, primeiro baixinho, depois mais alto, mas não houve resposta. Damião se juntou à busca, verificando a cozinha, os corredores e até mesmo o quintal dos fundos. Quanto mais tempo passava sem encontrá-la, mais pesada se tornava a preocupação. Enquanto Elisa estava no corredor, pensando em possíveis lugares para onde Luna poderia ter ido, uma lembrança surgiu. Luna havia mencionado uma vez uma casa de vidro, um velho conservatório no extremo mais distante da propriedade que ninguém mais usava. Haviam-se passado anos desde que Elisa sequer pensara nisso, mas algo em seu instinto lhe disse que era ali que a menina poderia estar. Sem perder tempo, pegou um casaco leve e saiu correndo, seus sapatos rangendo no caminho de cascalho. O ar estava mais fresco que dentro de casa, e o jardim estava silencioso, exceto pelo fraco som das folhas se movendo com o vento. Caminhou rapidamente com os olhos fixos no caminho à frente, até que a forma do conservatório apareceu à vista. Seus painéis de vidro opacos pela poeira e marcas de chuva ao longo dos anos. A porta estava ligeiramente entreaberta. Elisa se aproximou e a empurrou suavemente para abrir, as dobradiças rangendo. Dentro o ar era mais quente e cheirava fracamente a terra úmida. Fileiras de vasos velhos e prateleiras de madeira ladeavam as paredes, a maioria coberta de teias de aranha. No canto mais distante, atrás de uma caixa virada, viu um pequeno movimento. Luna, chamou Elisa baixinho. Houve uma pausa e então o rosto de Luna apareceu, com os olhos muito abertos e as bochechas coradas. Parecia assustada, mas não por estar sozinha. Elisa se agachou e se aproximou com cuidado, sem querer apressá-la. Pensei que vocês tinham ido embora.
disse Luna com voz fraca, agarrando firmemente seu ursinho, como das outras vezes. O peito de Elisa se apertou com as palavras. Compreendeu que não se tratava apenas de se esconder. Tratava-se do medo de perder alguém novamente. Estendeu a mão com a palma para cima. Não vou a lugar nenhum, disse firmemente. Estou aqui porque quero estar, não porque alguém me obrigou, e vou ficar. Luna a olhou fixamente por um longo momento, antes de colocar lentamente sua pequena mão na de Elisa. Nesse momento, o som de passos se aproximou de fora e Damião apareceu na porta. Sua expressão mudou de preocupação para alívio no momento em que as viu. Entrou, seus olhos se movendo de Elisa para Luna. Desculpe, disse, sua voz mais baixa que o usual. Não queria que nossa conversa fizesse você se sentir assim. Agachou para ficar no nível de Luna. Ninguém vai mandar Elisa embora. Ela faz parte disso e não vai a lugar nenhum. Luna olhou entre eles como para se certificar de que ambos falavam sério. Damião assentiu ligeiramente para Elisa, não como um pedido de desculpas pelo desacordo, mas como um reconhecimento da confiança que ela havia construído. A tensão de antes pareceu se dissipar um pouco. Elisa deu à mão de Luna um aperto tranquilizador antes de se levantar, ajudando-a a ficar de pé. Os três caminharam de volta à casa juntos. Luna manteve sua mão firmemente na de Elisa, seus passos desacelerando sempre que sentia que o aperto de Elisa afrouxava. Damião caminhava do outro lado, olhando para elas ocasionalmente, mas sem interromper o silêncio. O ar parecia diferente agora, não completamente leve, mas mais tranquilo. Quando chegaram aos degraus dos fundos, o sol estava se pondo, projetando um brilho quente sobre o pátio. Dentro de casa, Luna não soltou a mão de Elisa até chegarem à sala de estar. Damião ficou por perto, observando-as. Algo mudou em sua expressão. Não dramático, mas claro o suficiente. Estava começando a perceber que o que estava acontecendo ali não se encaixava na imagem de família que uma vez tivera em mente. Não era tradicional e não estava planejado, mas estava se formando mesmo assim. Não disse mais nada naquela noite, mas o pensamento ficou com ele. Ver Luna tão firmemente ligada a Elisa e ver como Elisa respondia sem hesitar tornou impossível ignorar que isso era mais que um acordo ou um trabalho. Era um vínculo que havia se construído lentamente através de pequenos momentos e promessas silenciosas e estava se tornando a base de algo real. Damião sabia que aceitar isso poderia significar deixar de lado algumas de suas antigas ideias, mas enquanto as observava se acomodarem juntas no sofá, Luna entre elas, não podia negar que isso, exatamente como era, parecia mais sólido que qualquer coisa que havia imaginado antes. Elisa havia estado pensando nisso por dias. O sentimento ficava mais forte a cada pequeno momento que compartilhava com Luna e a tensão não dita com Damião. O que havia começado como um trabalho, agora estava entrelaçado com emoções que não tinha certeza de que deveria ter. Disse a si mesma que não era correto ficar se as linhas entre o pessoal e o profissional continuassem se confundindo. Naquela manhã, antes de qualquer outra pessoa acordar, sentou-se à mesa da cozinha com 2 envelopes à sua frente. Um estava endereçado a Luna, escrito com palavras cuidadosas e simples que uma criança poderia entender. Agradecia à menina por confiar nela, lembrava o quão corajosa era e dizia para continuar regando as plantas no jardim de inverno. A outra carta era para Damião. Essa era mais curta, mais formal, mas ainda assim honesta. Explicava que acreditava que partir era a melhor opção para todos. Dobrou ambas as cartas, colocou-as onde seriam encontradas facilmente e então pegou sua mala em silêncio. A casa estava quieta, exceto pelo fraco som da chuva lá fora, que havia estado caindo desde o amanhecer. Moveu-se pelo corredor, dando uma última olhada nos cômodos que haviam se tornado tão familiares. Ao passar pela cozinha, hesitou quando viu o desenho de Luna ainda preso na lateral da geladeira. O das 4 pessoas, com a mensagem "Estamos bem agora". Ela ajudou. Sentiu o peito apertar, mas se forçou a continuar caminhando. Na porta da frente, pegou seu guarda-chuva,
Saiu e se dirigiu ao portão na borda da propriedade. O cascalho rangia sob seus sapatos e a chuva batia constantemente em seu guarda-chuva. Disse a si mesma para não olhar para trás. Cada passo parecia mais pesado, como se uma parte dela quisesse parar, mas continuou, repetindo silenciosamente que isso era o melhor. Chegou ao portão e colocou sua mala no chão para encontrar a chave para abri-lo. Justo quando deslizou a chave na fechadura do portão, uma voz a chamou pelo nome. Virou-se surpresa e viu duas figuras correndo em sua direção. Sob a chuva, Luna vinha na frente, segurando um grande pedaço de papelão sobre a cabeça, embora já estivesse molhado e curvando pelas bordas. Damião estava logo atrás dela, sem guarda-chuva, com a roupa encharcada e o cabelo grudado na testa. Quando chegaram até ela, Luna mostrou o papelão. Escrito com letras grossas e desiguais havia uma mensagem. Por favor, fique. As palavras eram grandes e bagunçadas, claramente feitas com pressa, mas não havia como confundir o significado. Elisa ficou congelada, com as mãos ainda no portão, enquanto Luna a olhava com olhos grandes e suplicantes. Damião estava ofegante, a água pingando de seu queixo. Não perdeu tempo com explicações. Não precisamos ser perfeitos, disse, sua voz firme apesar da chuva. Só precisamos de você. Suas palavras pairaram no ar, simples, mas diretas. Elisa sentiu um nó na garganta. A tensão que havia estado carregando transbordou de repente. Luna se adiantou, sua mão livre agarrando a de Elisa. Você disse que não iria embora, lembrou a menina baixinho, quase como havia feito no dia no conservatório. O guarda-chuva de Elisa escorregou um pouco conforme seu aperto afrouxou. Olhou entre eles, o rosto molhado e esperançoso de Luna e o olhar firme de Damião. E algo dentro dela cedeu. A razão que havia dado a si mesma para partir não parecia tão forte quanto uma hora antes. Percebeu que partir não estava protegendo ninguém. Estava simplesmente fugindo do que haviam construído juntos. Elisa se ajoelhou para ficar no nível dos olhos de Luna. Está bem, disse com a voz embargada. Vou ficar. O rosto de Luna se iluminou instantaneamente e ela envolveu seu pescoço com os braços. Damião deixou escapar um suspiro que soou quase como alívio. A chuva continuava caindo, encharcando o suéter de Elisa, mas ela não se importou. Damião pegou sua mala e a colocou no ombro. Vamos entrar, disse com um tom mais suave. Os três caminharam de volta à casa juntos, com Luna no meio agarrando firmemente a mão de Elisa. O caminho de cascalho estava molhado e escorregadio, mas seus passos pareciam mais leves que antes. Dentro de casa, o calor os envolveu, substituindo o frio da chuva. Elisa deixou seu guarda-chuva de lado e Damião colocou sua mala de volta perto das escadas, como se nunca tivesse sido tocada. Luna desapareceu por um momento, apenas para voltar com uma toalha, insistindo que Elisa secasse o cabelo. Damião ficou por perto, observando-as com um leve sorriso no rosto, não o educado que costumava usar, mas algo real. Pela primeira vez em dias, o ar entre eles não estava tenso. Parecia diferente, mais tranquilo, mais claro. Não falaram sobre o que havia acabado de acontecer no portão. Não precisavam. Naquele entendimento silencioso e compartilhado, todos sabiam que haviam escolhido a mesma coisa, ficar. E enquanto a chuva continuava lá fora, os três se acomodaram novamente na casa, não como patrão, empregada e filha, mas como algo que começava a aparecer de novo como uma família. Haviam se passado meses desde o dia no portão, e a vida dentro da mansão havia se estabelecido num novo tipo de normalidade. A cozinha, antes um espaço silencioso e impessoal, havia se tornado o coração do lar. Naquela tarde estava cheia de movimento e do aroma de baunilha, enquanto Elisa e Luna trabalhavam lado a lado na bancada, preparando um bolo. Luna agora tinha mais confiança na cozinha. Quebrava ovos sem hesitar, media farinha com mãos espertas e até lembrava Elisa quando era hora de verificar a luz de pré-aquecimento do forno. A risada surgia facilmente entre elas. Pequenas brincadeiras sobre quem fazia mais bagunça ou quem tinha a melhor técnica para misturar. Do outro lado da bancada,
Damião se apoiava num banquinho, observando por um tempo antes de decidir se juntar. Arregaçou as mangas da camisa, pegou o batedor da mão de Elisa e começou a mexer com uma seriedade exagerada, fazendo Luna rir tanto que quase derrubou uma colher. Os três se moviam com facilidade, sem pausas desconfortáveis, sem hesitações. Apenas um ritmo compartilhado que havia se construído com o tempo. A massa do bolo ficou pronta antes do esperado, e enquanto assava, se ocuparam limpando a bancada e preparando a cobertura. Damião tentou fazer espirais decorativas num prato de treino, falhando miseravelmente, o que provocou outra rodada de risadas incontroláveis em Luna. Elisa balançou a cabeça, sorrindo, e mostrou como segurar corretamente o saco de confeitar. O ar estava morno, o som do forno zumbindo suavemente ao fundo, e o aroma do bolo começava a encher o ambiente. Era em momentos como esse, momentos simples e comuns, onde as mudanças dos últimos meses eram mais visíveis. Luna não mais rondava pelas bordas do cômodo, nem mantinha distância. Estava completamente presente, brincando com seu pai, limpando farinha da bochecha de Elisa, movendo-se pela cozinha como se fosse sua. Damião também parecia diferente, mais relaxado, mais disposto a fazer parte dos pequenos momentos bagunçados, em vez de apenas observar à distância. Quando o bolo esfriou e foi coberto com glacê, Luna correu à sala de estar e voltou com uma câmera velha. "Precisamos de uma foto", anunciou. Sem esperar resposta, colocou a câmera na bancada e ajustou o timer. Elisa ficou de um lado de Luna, Damião do outro. Luna estendeu as mãos e pegou as de ambos, puxando-os para que seus ombros se tocassem. A câmera fez clique, capturando os três sorrindo, um pouco sem fôlego de tanto rir. Depois de tirar a foto, Luna ficou quieta por um segundo, olhando para eles. "O que somos agora?" perguntou de repente, sua voz curiosa, mas não insegura. Damião olhou para Elisa, depois voltou a olhar sua filha. Apertou sua mão e estendeu a outra para pegar também a de Elisa. Sua resposta foi simples. "Somos uma família." Não houve pausa nem dúvidas, apenas a verdade clara, dita com certeza. O rosto de Luna se iluminou e abraçou ambos com força antes de sair correndo para buscar uma moldura para a foto. Elisa ficou onde estava, sua mão ainda na de Damião por mais um breve momento. Nenhum dos dois falou, mas não havia necessidade. A resposta que ele havia dado foi suficiente para ambos. Luna voltou com uma pequena moldura de madeira que havia encontrado numa gaveta e juntos deslizaram a foto para dentro. Colocou-a na bancada da cozinha, apoiando-a contra a parede perto do lugar onde os três haviam estado cozinhando. Não era perfeita, um canto da moldura estava lascado e a foto estava ligeiramente torta. Mas nada disso importava. A foto capturou algo real, uma conexão construída não por obrigação, mas por escolha. O resto da tarde transcorreu com o fluxo fácil que haviam encontrado juntos. Cortaram fatias do bolo e comeram na bancada, ainda morno, o glacê derretendo ligeiramente nas bordas. Luna se certificou de que a foto permanecesse no lugar, olhando para ela de vez em quando, com um pequeno sorriso. Para Elisa, era um lembrete de quão longe haviam chegado todos. Dos dias silenciosos e fechados do início até agora, quando a casa estava cheia de calor e movimento. Para Damião, era a prova de que a ideia de família não precisava se parecer com a que havia imaginado antes. Podia ser algo diferente, algo que haviam criado juntos, peça por peça. E para Luna, era simplesmente como se sentia estar segura e amada. Conforme a luz lá fora começava a se desvanecer, a foto permanecia em seu lugar na bancada, um lembrete silencioso para todos eles de que família nunca se tratou apenas de sangue. Tratava-se de escolher ficar, de estar presente e de apoiar uns aos outros todos os dias. Muito obrigado por escutar. Até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Histórias que Encantam. Publicamos vídeos todos os dias. Dê like no vídeo se gostar desta história e deixe nos comentários de onde você é e o seu nome. Obi.